Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros dos reis e hoje quero refletir com vocês sobre a morte do profeta Eliseu. Mais do que isso, algo belíssimo que até o último dia, o último momento do fôlego de vida do profeta Eliseu, ainda assim ele estava a serviço, à disposição do Senhor, cumprindo até o fim o seu ministério pelo qual ele foi chamado, e especificamente do profeta Eliseu, chamado para um ministério profético, que é ser o porta-voz de Deus em comunicar a palavra dele para o seu povo. E a reflexão que vamos discorrer hoje está no capítulo 13, mas com a seguinte fala do profeta Eliseu: esta é a flecha da vitória do Senhor. Convido você a ler comigo alguns versículos no capítulo 13, de 14 até o 20, saltando do 17 para o 20. Vou ampliar aqui para a nossa leitura e para entendermos o contexto. Verso 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. E já pulando para o verso 20, então Eliseu morreu e foi sepultado. Bem, qual é o contexto? Em termos de registros, o ministério de Eliseu ele começa com a sua chamada, quando Elias recebe ordem da parte do Senhor para ungir Eliseu em seu lugar. Mas temos registros do ministério profético de Eliseu desde o capítulo 2 de 2 Reis até aqui ao final, capítulo 13, abrangendo aí um período aí um pouco mais de 60 anos. E aqui, neste último momento da sua vida, ele chegando por volta de uns 90 anos. Como já vimos até no devocional de ontem, Deus falou para Eliseu ungir a Jeú, rei de Israel. Deus disse que até a 4ª geração, a dinastia de Jeú permaneceria sobre o poder de governo em Israel, o reino do norte. E este rei aqui que foi visitar Eliseu no seu leito de morte é o Jeoás, neto de Jeú, ou seja, já a 3ª geração dessa dinastia de Jeú. E Eliseu ele ficou muito conhecido dentre o povo de Israel como profeta do Senhor, e até um tanto nacionalista, em que tanto Elias como Eliseu amavam
ao Senhor e, consequentemente, ao povo do Senhor. E esse ministério que eles tinham da parte de Deus envolvia, ao comunicar a palavra do Senhor ao povo, sempre conduzir ao povo a um estado de reconciliação e arrependimento em todas as ocasiões que o povo se encontrava em idolatria. E muitas vezes dessa inserção de idolatria no coração do povo acabava-se por um ato de condução do próprio líder, os reis de Israel, os sacerdotes que seguiam a ordem dos reis. Mas independente disso, os profetas em si tinham da parte do povo uma notoriedade de respeito e reverência. E Jeoás aqui, ele não foi em nenhum momento rei temente ao Senhor, mas soube reconhecer na vida desse profeta, do profeta Eliseu, o fato de Deus ter usado a sua vida, por toda a sua vida, e no final dela foi prestar-lhe homenagem. E essa referência, como eu coloquei aqui em destaque, a fala do rei Jeoás, meu pai, pai na cultura judaica não era dirigida somente ao ascendente carnal, ao ascendente consanguíneo. Na cultura judaica costumava-se chamar muito de pai alguém que tinha uma autoridade sobre um povo, um clã, uma tribo, ou, no caso aqui, a um profeta reconhecido como alguém enviado e usado por Deus. Jeoás, ao chamar Eliseu de pai, não significava que a todo momento da sua vida tinha temor ao Senhor em reconhecer a autoridade de Eliseu. Mas no final da vida, às vezes quando alguém à nossa volta está num leito de morte, queremos dar-lhe as melhores condições para que possam ter, assim, vamos chamar assim, de uma passagem pacífica, amenizada. E Jeoás, como rei, quis até deixar claro perante o povo o respeito devido a este homem. O foco aqui é o próprio Eliseu, em que ele teve toda a sua vida dedicada, e foram mais de 60 anos de serviço, de dedicação, que isso nos remete a olhar e imitar um excelente exemplo, um bom exemplo. Porque em termos práticos, muitos começam a servir ao Senhor, no ministério ao Senhor, mas não vão até o fim da vida servindo ao Senhor. E olhar para estes homens como Eliseu, homens e mulheres na palavra do Senhor, que dedicaram sua vida com tamanho esmero, tamanha entrega até o fim da vida, deve nos motivar também, mesmo na doença, mesmo na enfermidade, ao fim da vida, ser instrumentos nas mãos do Senhor. Instrumentos como flechas, munição um tanto que arcaica para os nossos dias, porque quando falamos em munição hoje,
são projéteis balísticos, mas em instrumentos e termos de guerra no passado, arco e flecha. A flecha, a munição de um arco. E tal como tais munições, a depender do guerreiro que o manuseia, tem função letal, Eliseu, no fim da sua vida, ele ainda assim, ao ser procurado pelo rei, e por amor ao povo de Deus, o povo de Israel, Eliseu abençoa o rei, e por amor ao povo, num suplício ao Senhor, para que mais vitórias Deus viesse a conceder ao povo. E o contexto aqui envolvia o constante entrave entre povos ao entorno de Israel, necessariamente aqui a Síria, anos e anos que Israel ficou em climas de guerra com a Síria. E aqui Eliseu fala, olha, rei Joás, pegue aí arco e flechas. Na casa de Eliseu, né, ele fala para o rei, abra a janela e começa a atirar para o lado leste, em direção a Síria ficava no leste ou nordeste da região de Israel. E quando o rei atira a primeira flecha, é que Eliseu fala, esta é a flecha da vitória do Senhor. Um ato, um simbolismo de que Deus estava usando o rei e todo o povo como flecha, como instrumentos na mão do Senhor, mas num suplício do próprio profeta. E aí, depois de fazer essa declaração, Eliseu fala, começa a atirar mais flechas. E o rei atira uma segunda, uma terceira e para. E Eliseu fala, olha, Eliseu na verdade ele ficou indignado. Os versos 18 e 19 diz que ficou indignado porque o rei parou de atirar flechas. Porque para cada flecha seria num futuro combate contra a Síria, Deus daria vitórias. Então, como o rei Jeoás logo desistiu na terceira flechada, Eliseu falou para Jeoás, você vai ser vitorioso por 3 vezes. Depois disso, a Síria vai prevalecer. Isso já vinha até pensando no cumprimento do que Deus já havia dito pela boca de Eliseu mesmo, de que a dinastia de Jeú prevaleceria só até a 4ª geração. Mas pensando na vida de Eliseu, que já debilitado, doente, e todos, o rei, os profetas que seguiam Eliseu, que eram liderados por Eliseu, havia na época escolas de profeta, todos souberam da notícia da debilidade de Eliseu, mas sabendo que Eliseu estava a serviço do Senhor, mesmo acamado, mesmo convalescendo, mesmo tendo seus dias contados, mas confiava no Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E isso nos ensina tão somente que precisamos ser fiéis em permanecer a serviço do Senhor, a serviço do Mestre, até que Ele nos chame para si, fiel até a morte, semelhante àqueles juramentos que fazemos quando contraímos em matrimônio, na alegria, na tristeza,
na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Isso perfeitamente aplicável para o nosso serviço com o Senhor, mesmo debilitado, mesmo doente, na alegria e na tristeza. Servir ao Senhor por todo o tempo que Ele nos conceder. E isso é admirável, isso é louvável, até porque, por mais que passemos 70, 80, 90, 100 anos aqui, nada é comparável à eternidade ao lado do Criador. Ser fiel como Eliseu até a morte. E da mesma forma, nós que amamos e ansiamos pela vinda do Messias, como estamos falando sobre flechas da vitória do Senhor, em Zacarias 9, quando Zacarias profetiza acerca da vinda do Messias, da vinda do Senhor, no verso 14 ele fala: então o Senhor aparecerá sobre eles, sobre todas as nações, sobre todos os povos. Sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul, dizendo assim: quando o Senhor voltar, todo olho o verá. E aqui ele dá uma descrição que ele virá como flechas reluzente, como relâmpago, que a sua glória há de brilhar nos céus, na sua vinda, quando ele voltar, há de voltar e colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, lá em Israel, mas que todos os povos, todas as nações verão e virão a ver o Messias vindo dos céus com poder e grande glória, como flechas, e virá vitorioso. E essa é a nossa esperança. Enquanto estivermos aqui, que trabalhemos para o Senhor, até que Ele volte. Pode ser que o Senhor volte primeiro, antes de que Ele nos tire em vida, e o veremos. Ou não, pode ser que eu, você, sejamos chamados pelo Senhor a estar com Ele, e quando o Senhor voltar, nós viremos com Ele para estabelecer o reino do Senhor aqui na terra e depois o estado eterno. Independente de qual evento há de acontecer primeiro, o nosso chamado para o Senhor ou a vinda do Senhor em poder e em grande glória, que estejamos com o Senhor, tal como é essa situação do casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Porque a morte é um estado temporário. Porque quando tudo isso for superado, a Bíblia fala que nós ressuscitaremos para estar para todo sempre com o Senhor. Assim como o Senhor é vivo e ressurreto, glorioso, assentado à direita de Deus, quando Ele voltar, então todos aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo para a sua vinda será glorificado, transformado para reinar também com o Senhor. E interessante, quando Paulo fala sobre esse evento, ele fala que devemos consolar uns aos outros com essa palavra, a união com Cristo. Então, isso também tipifica como sendo flechas de vitória do Senhor. Ele virá em poder e em grande glória, e essa é a nossa esperança. Até lá, que fiquemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil.
firme, meu irmão, minha irmã, até a morte, tal como Eliseu. Na iminência de morrer, ainda servindo ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia na tua presença e tendo considerado a tua palavra acerca da fidelidade do teu servo Eliseu, que isso nos sirva de exemplo, de sermos fiéis ao Senhor até enquanto durar a nossa vida nesta terra, porque sabemos que ela não se resume, não se limita aqui, que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Mas pensando em muitos irmãos e irmãs que desistem pelo caminho, que desfalecem pelo caminho, que essa palavra sirva de encorajamento a permanecer leais, firmes na tua presença, te servindo a todo momento. Ajuda-nos, Senhor, nisto. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Tenha um excelente dia no Senhor.